Alô pessoal, esse é o canal Nação Rubro-Negra, a maior torcida do mundo. Defensoria Pública revela valor da oferta de indenização do Flamengo para vítimas da tragédia no Ninho do Urubu. 8 das 13 famílias vítimas da tragédia no Flamengo estiveram reunidas nesta quarta-feira com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O motivo do encontro foi explicar como foi a negociação dos órgãos públicos com o clube, que não terminou em acordo, e dar orientações agora para caminhos jurídicos caso elas queiram recorrer individualmente ou em grupos. Após a reunião, Danilo Kramer, procuradora do Ministério Público do Trabalho e integrante da Câmara de Conciliação, deu entrevista coletiva e detalhou os valores da proposta do Flamengo, que gira em torno de R$300 mil a R$400 mil por família e um salário mínimo, atualmente de R$998, durante 10 anos. A pedida dos órgãos públicos foi de R$2 milhões e R$10 mil mensais até que as vítimas completassem 45 anos. E pessoas ligadas ao Flamengo disseram: fizemos reunião com as famílias em que prestamos esclarecimentos dos trâmites e o resultado do insucesso das negociações de aceitar as melhores condições propostas nessa negociação. Não houve acordo, não foi possível. Agora vamos passar para caminhos judiciais. Para explicar melhor, escuta o que diz Mauro César. Flamengo e Ministério Público não chegaram a um acordo quanto ao valor da indenização a ser paga às famílias dos 10 meninos mortos no incêndio no centro de treinamentos do clube no dia 8 de fevereiro. É difícil falar a respeito sem você ter uma noção dos valores e também, claro, sem averiguar junto com pessoas especializadas no assunto, que conheçam casos outros que se aproximem minimamente dessa tragédia, para você ter uma ideia do quão seria razoável o valor A, B ou C, ou seja, qual o valor que seria dentro da realidade e dentro da condição do clube, claro, também, né, que não é uma condição qualquer, essa indenização. Né? Quanto vale a vida humana? Não tem preço, não tem como você mensurar isso. Eu, portanto, não posso emitir uma opinião concreta, que seria leviano da minha parte, sem ter as informações. Eu acho que no momento que nós tivermos as informações, nós poderíamos ter uma visão mais completa. Mas o que é possível falar, independentemente dos valores, é que isso é péssimo para o clube, né, em todos os sentidos. Primeiro porque o que aconteceu é tão grave, é tão absurdo, é tão surreal, é tão inaceitável, que é até difícil falar em dinheiro nessa hora, especialmente quando o clube fez contratações milionárias agora nesses últimos tempos. Né? Jogadores caríssimos foram contratados, e agora, bem, o Flamengo não tem um dinheiro para, ou não quer pagar, ou não chegou num acordo. É muito difícil falar, mas me causa espécie o fato de o Flamengo não ser capaz ou não ter conseguido chegar num acordo. Né? Primeiro teve aquele silêncio, até agora nenhuma entrevista foi dada, daqui a pouco, né, tem 2 semanas, 3 semanas, um mês do acontecimento e ninguém falou a respeito. O vice-presidente, Lúcio de Abrantes, começou uma entrevista, interrompeu, o CEO fez um pronunciamento, mas entrevista mesmo ninguém deu. Nem dessa gestão, nem da anterior, que inaugurou lá o estádio, aliás, o CT, né, pouco antes da eleição, né, que colocou os meninos lá dentro. As 2 gestões, né, nem a atual nem a passada. A passada está todo mundo quieto até agora, também. Então você tem uma situação que não há oportunidade de jornalistas fazerem as perguntas. E quando o jornalista vai fazer a pergunta, não é para ele contar para a mãe dele em casa. Entendeu? É para que você que acompanha, ou seja, o público, o povo, a torcida, tome conhecimento, né, do que o clube tem a dizer a partir das perguntas feitas pelos repórteres. E quando a imprensa não pode perguntar, ou não tem a chance de fazer as perguntas, a sociedade não tem as respostas. É importante entender isso. É básico, mas é importante frisar isso também. Então, assim, é um pesadelo isso, né, que continua. E se isso se arrastar na justiça, vai ser ainda pior. Imagina que situação desagradável, constrangedora, né? Depois de tudo, uma coisa tão horrível que aconteceu. Enfim,
complicado. Talvez amanhã ou depois a gente tome conhecimento de que o valor é um valor X e que para muita gente pode parecer bom, para outros pode parecer pouco. Acho difícil que as pessoas cheguem no consenso quanto a isso. Repito, não estou aqui fazendo nenhum julgamento, não tenho condições de falar a respeito disso, porque não sou especialista no assunto, não sei quais são os valores. Se soubesse os valores, poderia até procurar alguns profissionais especializados, advogados, pessoas que entendem do assunto, que já passaram por situações de indenizações a familiares de pessoas que morreram no trabalho, digamos assim, né, ou em outro tipo de situação que estavam menores sob a responsabilidade de uma empresa ou de alguém, para poder ter uma ideia se essas cifras são razoáveis ou não, mas a gente não tem essa informação. Mas o certo é isso, é um pesadelo que continua, é uma continuação de uma história horrível, e eu acredito que o torcedor do Flamengo em geral gostaria que a situação não fosse levada à justiça e que os familiares fossem indenizados e, enfim, dentro do possível, tentassem uma solução. Eu acredito até que tenham tentado, não chegaram num acordo. Mas algo que me parece muito claro é o seguinte: nada é mais importante, seria mais importante nesse momento, do que deixar essas famílias, especialmente as mais necessitadas, amparadas. Porque é claro que dos 10 garotos, talvez nenhum deles, talvez um, talvez dois, três, conseguissem chegar ao futebol profissional, né, e ao estrelato, a grandes salários. A dificuldade é ainda maior. É uma caminhada muito difícil, a maioria fica pelo caminho. Todos sabemos disso. Mas eles eram a esperança dessas famílias, né? Especialmente aquelas que mais precisam. A esperança de dias melhores, de um futuro melhor. Depois do que aconteceu, acho que, independentemente do potencial, do que esses garotos poderiam fazer ou não no futebol em alguns anos, o ideal, o mais razoável, seria que o Flamengo amparasse essas famílias, né? Dando a elas uma condição digna de vida até o final da vida, pelo menos dos pais, né? Do pai e da mãe de cada um deles, para que pudessem viver com, digamos, um pouco mais confortavelmente, já que vão carregar, acredito eu, para sempre um aperto no peito e o desconforto de lembrar a cada dia, de repente a cada instante, do que aconteceu com aqueles garotos. É difícil falar sobre isso, né? Muito complicado falar sobre isso. É um tema muito delicado e muito complexo, especialmente, repito, quando você não tem as informações. E a gente sabe que existe hoje no Brasil uma legião de abutres que querem, porque querem apontar culpados, independentemente de terem ou não a certeza de que o culpado é aquele ou aqueles são os culpados, os julgamentos precipitados. Isso passa muito pela imprensa e para muita gente soa estranho quando alguém, da imprensa ou não, mas alguém que fala com o público, né, não se posiciona de forma precipitada apontando o dedo, né? Eu já falei sobre isso outras vezes, não é esse o nosso papel como jornalistas, sair fazendo julgamentos, ainda mais julgamentos precipitados. Temos que buscar as informações para poder formar opinião e ajudar as pessoas a formarem as suas opiniões. Como eu não sei quais são os valores, repito, difícil falar sobre isso. Se tivesse os valores, poderia até me inteirar sobre o que se pratica em termos de valores e situações parecidas com essa. Mas uma coisa eu tenho certeza, né? É péssimo para todo mundo que essa história da indenização vá se arrastar, como o que tudo indica nesse momento, deverá se arrastar. Péssimo para o Flamengo, péssimo para as famílias, péssimo para o torcedor, que certamente fica ainda mais amargurado de ver o clube de coração envolvido numa situação como essa, uma situação que poderia ser evitada. E com alguns requintes de crueldade, né? Como, por exemplo, a entrevista à TV Globo dada pelo Marcelo Crivella, prefeito do Rio, né? Ele dizendo que a prefeitura autuou o Flamengo 31 vezes, né? Mas que a prefeitura começou a dar muitas multas ao CT do Flamengo. Acho que o clube pagou uma parcela delas e tal, e demonstrou ânimo de que seguiriam as recomendações da prefeitura. Foram 31 autuações. 31. Por que não fecharam o CT? Mesmo que as autuações fossem por questões não muito graves, tem que fechar, não é possível. Por que o Flamengo não resolveu isso, gente? O que fizeram esses dirigentes que saíram na virada do ano? Aqueles que eram responsáveis, claro, pelo CT, o presidente do clube, o vice-presidente de patrimônio. Por que deixaram isso ficar nessa situação? Os funcionários contratados para cuidar disso, o que essas pessoas estavam pensando?
Mas que coisa! Como é que deixa a coisa chegar nesse ponto? É brincadeira. Enfim, sigamos em frente, é que esse pesadelo parece que não vai acabar nunca. Saudações.